Sejam bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal. Essa é mais uma videoaula do nosso videobook sobre fisiologia humana. E a gente vai dar início a um novo conteúdo que é o sistema cardiovascular, que é um sistema fundamental aí para o aluno de educação física e para outros cursos da área de saúde também, mas em especial para a educação física, porque a partir do sistema cardiovascular, quando a gente for tratar de fisiologia do exercício, a gente vai verificar, e eu vou fazer alguns comentários, obviamente, durante esse conteúdo, que existem diversas variáveis que são utilizadas como preditoras de intensidade de esforço, estabelecendo uma dose e resposta de exercício. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, né? Mas a gente vai aprofundar em outros momentos, em outras videoaulas, etc. Essa primeira parte do sistema cardiovascular, nós vamos falar mais da função, da anatomia macro e microscópica do músculo cardíaco, especificamente, alguns componentes desse sistema cardiovascular, né, como eles seriam compostos. A gente vai fazer uma revisão anatomo-fisiológica de alguns itens que são importantes para entender a dinâmica do funcionamento cardiovascular. E, mais uma vez, vale a pena lembrar que essas videoaulas elas são para alunos de graduação que estão experimentando, estão vivenciando a disciplina de fisiologia humana ou do exercício, ou estão querendo recordar o que foi dado, né? Então são informações de construção e não são informações de aprofundamento. Isso não quer dizer que a gente não possa no futuro pensar em aprofundar algumas questões relacionadas ao tópico. Da mesma forma que nós estamos tratando de fazer um videobook que trate efetivamente de um livro, texto chamado Tratado de Fisiologia Médica, do Guyton e do Hall. Só para a gente poder lembrar isso, situar, porque e caso, mesmo dentro dessa dinâmica, haja algum comentário crítico positivo, no sentido de explorar outras questões, fiquem à vontade de entrar em contato via Instagram, ou via o canal do Instagram vai aparecer aí para vocês, ou então via e-mail, que está na tela, né? Esses dois e-mails aí, e o site está provisoriamente fora do ar, porque está passando por uma reformulação, e recentemente uma aluna deu a ideia de criar o canal se chamar Viniflix. Estou pensando nessa possibilidade, então a gente está pensando aí na construção de uma logo para isso. Obviamente a minha ideia aí com isso é um projeto para alunos de graduação, inclusive eu pretendo no futuro incluir alunos da graduação na construção desses conteúdos à distância, para que fique à disposição de consulta, né, para esses alunos. Bom, então vamos lá. Começando aí, então, quando a gente fala de sistema cardiovascular, a gente tem que pensar quais são esses componentes, né? Então, o primeiro componente, um dos mais importantes, todos são importantes, mas é o coração, e alguns autores falam que o coração, ele, apesar de ser um órgão único, né, ele é formado por duas bombas distintas, né? E aí o Guyton, ele fala que é o coração direito, que bombeia o sangue para os pulmões, e o coração esquerdo, que bombeia o sangue para os órgãos periféricos, né? Então a gente tem um lado direito, uma bomba direita e uma bomba esquerda, né? Então o Guyton considera assim: cada lado tem, anatomicamente falando, tem duas cavidades. Então do lado direito tem o átrio direito e o ventrículo direito. Do lado esquerdo tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Do lado direito, na verdade, os átrios, né, eles são chamados de bombas de Scorva, ou primer pump. São bombas fracas, né?
a força de contração do coração, efetivamente, ela vem da contração ventricular. A gente vai ver isso lá no funcionamento, quando a gente for falar das fibras condutoras e fibras musculares, a gente vai ver isso detalhadamente. Essa imagem que está postada aí é justamente um cateterismo, onde mostra a circulação coronariana. Né? Um cateterismo meu, que foi feito em 2001, quando eu fui submetido a esse cateterismo. Então, é colocado, não sei se ele vai voltar a repetir aqui, eu posso tentar fazer com que ele retorne. Não sei se ele vai retornar, deixa eu ver se eu consigo fazer ele... Vamos ver se eu... Não, acho que eu não vou conseguir, não. Mas eu posso ir e voltar, talvez eu consiga fazer ele ir e voltar. Então, ele tem um catéter aqui que foi inserido pela artéria femoral, pela ilíaca, na verdade. Ela subiu toda a aorta, passou pelo arco aórtico e chegou lá no arco aórtico, ele libera um contraste para ver a circulação coronariana. Então, isso aqui é um exame de cateterismo. Foi submetido a um jovem na época de 20 e poucos anos, treinado, com VO2 mais ou menos de 60, e que na época não apresentou nenhum tipo de anomalia cardiovascular ou anomalia nas paredes arteriais. Não tem nenhuma parede enrugada, nenhuma parede entupida. Então, não havia nenhuma intercorrência nesse cateterismo. Aí, se vocês me perguntarem, por que você fez cateterismo? É porque meu eletro é um eletro alterado. E aí, por ter um eletro alterado, eu fiz alguns exames preliminares que indicaram uma isquemia do ápice cardíaco. E aí, o médico, para tirar a dúvida, ele submeteu ao cateterismo para verificar se realmente haveria algum tipo de comprometimento da circulação no ápice cardíaco. Então, o coração, aquilo que a gente falou, só isso foi uma curiosidade aí. O coração ele tem um ritmo, né? Ele tem um ritmo chamado ritmo cardíaco. Ele consegue se manter batendo, né? Ele tem uma capacidade de autorritmicidade, né? Então, ele consegue se manter batendo. O sistema cardiovascular é composto de vasos, que são estruturas ocas, e aí a gente tem as veias e artérias, né? E depois a gente vai ver as especificidades dessas veias e artérias. As veias e artérias estão mais próximas ao coração, elas são maiores, elas são mais robustas, elas aguentam mais volumes de sangue, né? Elas transportam mais volumes de sangue, né? Então, no ventrículo, no átrio direito, a gente tem desembocar de duas veias grandes, que é a veia cava inferior e superior, né? E nós temos na saída do ventrículo direito a artéria pulmonar. Do outro lado, a gente tem na entrada do átrio esquerdo, nós temos a veia pulmonar, que vem dos pulmões, com oxigênio, né? E a saída a gente tem o arco aórtico. E o arco aórtico vai formar a aorta descendente, a aorta abdominal, e aí vai fazer suas ramificações para os membros inferiores, para cima nós temos aí a carótida, etc., que vai fazer a circulação em membros na cabeça, né? Particularmente na cabeça. Temos o sangue, que é o grande veículo de transporte de substâncias, né? Então, ele é composto por uma parte líquida, que é o plasma, uma parte sólida, que são as células que compõem esse sangue. A gente vai falar também, sem muito detalhe, sobre isso, porque a gente tem um capítulo do Gaito que fala só sobre sangue, e a gente vai detalhar nesse capítulo, tá? Mas a gente vai dar algumas pinceladas, vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, esses componentes são os componentes principais. Quando a gente vai falar em função ou funções, né? E o slide está função, mas na verdade são funções. Uma das principais funções do sistema cardiovascular é permitir a troca gasosa.
Então, o oxigênio entra pelo nariz, né? Vai até os alvéolos. Lá ocorre a troca gasosa, né? Que é chamado de hematose. Então, a gente, como a pressão parcial do oxigênio lá é alta e a pressão parcial do CO2 também é alta, e ao contrário, nos vasos, né? Há uma troca, e aí você enche o seu sangue, que estava rico em CO2, para rico em O2, ele passa a ser chamado de sangue arterial, né? E antes ele era chamado de sangue venoso. E esse sangue arterial, ele vai para o coração, para o lado esquerdo do coração, pela veia pulmonar, e a veia e cai no átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo, e isso é bombeado para o corpo inteiro. Então, a gente tem no sistema cardiovascular uma função importantíssima, que é o transporte de O2 e a retirada do CO2. E a gente sabe que, por sermos seres aeróbios, nosso metabolismo depende do oxigênio, né? Então, o metabolismo aeróbio, por exemplo, ele depende do oxigênio para converter a glicose, converter o ácido graxo, converter o aminoácido em acetil-CoA. Isso tudo é intermediado por via mitocondrial. E essa via ela é intermediada por presença de oxigênio. A eliminação de metabólitos, porque o nosso corpo e cada célula vai produzir CO2 e vai produzir substâncias também que não são interessantes para o corpo ficar armazenando. Então, é pela via sanguínea que isso vai ser eliminado, né? Vai passar pelos rins, vai passar por locais que permitam essa liberação dessas substâncias que não são interessantes. Tem uma função do sistema cardiovascular que às vezes não é nem citada, mas ela é muito importante, que é o controle térmico, né? Então, quando está frio, a gente faz vasoconstrição periférica, e aí a gente, para tentar manter o calor na região central de 36,5, e essa vasoconstrição periférica é percebida, né, por nós com o nariz mais gelado, né? No meu caso, que tem um nariz maior, aí eu sinto mais ainda. Orelha gelada também, a extremidade de dedos, de pontas de dedo, isso tudo ocorre uma vasoconstrição para tentar manter a temperatura interna. Por que se faz isso? Porque o sangue, ao circular, ele perde calor por convecção e condução. Então, para evitar essa perda de calor, o corpo, sabiamente, faz vasoconstrição periférica. Da mesma forma que, quando está muito quente, a gente faz vasodilatação periférica, permitindo a convecção e a condução para que o calor seja perdido à medida que o sangue passa por regiões mais frias, que são as regiões mais de extremidade, né? Lembrando que isso depende dos fatores estressores externos, né? A gente não pode esquecer disso. Transporte de nutrientes, então, transporte de glicose, transporte de ácidos graxos, transporte de aminoácidos, é feito pelo sangue. Transporte de substâncias reguladoras, que são os hormônios, também é feita pelo sangue. Então, a função do sistema cardiovascular é transportar uma série de substâncias, entre elas o O2 e o CO2, né, o oxigênio e o gás carbônico, e a eliminação de diversos metabólicos e o controle térmico de maneira geral. Tá? Quando a gente fala de em que local esse coração se encontra, né, a gente vai perceber que o coração, em termos anatômicos, ele está atrás do externo, numa cavidade chamada cavidade torácica, acima do diafragma, como mostra nessa imagem aí, tem uma imagem aqui, ó, o diafragma, né, e entre dois sacos pleurais. Se eu conseguisse parar essa imagem, que eu não sei se eu consigo parar, mas a gente percebe tudo que eu comentei aqui. Eu tenho o átrio, o átrio direito, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Quando eu olho para cá, a gente começa a ter algumas informações, são informações importantes. Eu queria ver se eu conseguia parar a imagem, mas eu acho que eu não consigo parar a transmissão aqui da
da imagem, eu não consigo. Porque eu ia mostrar e aí fica claro aqui, algumas informações são informações importantes aqui para a gente poder entender também a anatomia do coração. Se vocês observaram com muito... vou tentar voltar e aí a gente mostra de novo. Acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas não tem problema. É o primeiro vídeo e aí a gente vê o que a gente pode fazer. Deixa eu ver se eu consigo, porque o meu mouse está com um problema. O legal é que eu vou falando tudo que está acontecendo, eu não vou editar, não vou fazer nada que vai cortar isso que eu falei. Então, se a gente observar aqui, a hora que ele faz o recorte aqui para mostrar o músculo cardíaco, né? Isso aqui são as artérias coronárias, né? Se usamos, olha só o ventrículo esquerdo, como ele é mais musculoso que o ventrículo direito, né? Porque esse ventrículo aqui ele é muito poderoso. O lado esquerdo do coração, como eu falei lá inicialmente, ele tem a capacidade de mandar o sangue arterial para o corpo todo. Olha o arco aórtico aqui bonito, olha. E aqui tem a aorta descendente, né? E o sangue arterial vai para todo o corpo. Então você tem que ter muita força desse ventrículo aqui para gerar uma circulação no corpo inteiro. Quando a gente fala do ventrículo direito, ele tem a capacidade de mandar sangue para os pulmões que estão do lado aqui. Então ele não precisa de fazer muita força ou gerar muita pressão, né, para que haja essa perfusão do sangue para os pulmões. Então é importante a gente destacar isso. A gente vai falar mais para frente, mas é importante aí a gente comentar sobre essa questão. Bom, quando eu olho para cá, e aí vai repetir o que a gente comentou, né? A gente tem 4 cavidades, como eu falei, e a gente tem 2 válvulas, né? A válvula tricúspide, que está no lado direito, e a válvula bicúspide, que está no lado esquerdo. E a gente tem as válvulas seminulares, pulmonar e aórtica. São válvulas que são unidirecionais, elas só permitem o sangue vir de um lado, né? Então essa válvula aqui que está aqui, ó, ela só permite o sangue vir do átrio para o ventrículo. Quando o sangue tenta voltar para cá, ela se fecha, porque ela tem um formato que enche e aí ela se fecha. Existem alguns casos que há o retorno do sangue, aí é um regurgitamento do sangue, e aí é detectado no exame chamado ecocardiograma, né? Então o médico olha lá com o ecocardiograma, e aí quando ele analisa a cavidade, ele vê por fluxo, né? Quando há a contração, não vou falar de sístole ainda, mas quando há a contração do ventrículo, há uma volta do sangue para o átrio. Isso não é interessante, né? Isso é uma condição clínica que, dependendo da condição, tem que ser tratada, né? Tem que ser feita uma cirurgia de reparo dessa válvula, que é super importante para o funcionamento perfeito do coração. O mesmo vale para as válvulas aórtica e pulmonar, tá? Então, elas são unidirecionais. Então, quando o sangue tenta voltar aqui no caso da aórtica e pulmonar, ela se enche e fecha, não permitindo que o sangue retorne. Então, isso é importante. Lembrando que eu falei que o Gaito considera que o coração são duas bombas distintas. O lado direito, átrio direito, ventrículo direito. Esse lado aqui recebe o sangue da veia cava inferior e veia cava superior, um sangue rico em CO2. E aí, pelas veias, quando o ventrículo direito se contrai, pela veia pulmonar, ele lança esse sangue lá no pulmão, e lá nos alvéolos há a troca gasosa, né, a perfusão. Como que mede a perfusão aqui? De forma simples, você pode mensurar se você está tendo troca gasosa por um aparelhinho chamado oxímetro, muito difundido agora na época da pandemia. E aí você vê o nível de difusão que está acontecendo no seu alvéolo, né? Então todo mundo muitas pessoas compraram o oxímetro para ver
se está tendo difusão, porque é um dos problemas que pode acontecer na COVID. Do lado esquerdo, eu tenho o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Percebam que eu tenho um volume muscular maior, né? Mais forte, né? E esse volume muscular mais volumoso é porque ele exerce mais pressão, né? Então ele tem que ter mais musculatura e mais força para gerar que esse sangue saia pelo arco aórtico e o sangue seja levado até a cabeça, né? E levado para os membros inferiores. Os membros inferiores, ok, vai por gravidade, né? Já pela posição que nós estamos, o sangue já vai circular. Mas para cima ele precisa de uma elevação, uma força maior, gerar uma pressão maior para que o sangue chegue até lá em cima. A gente tem aqui um septo que separa os ventrículos, que é chamado septo intraventricular, e eu tenho um septo também que separa os átrios, né? Que é chamado septo interatrial. Esses septos impedem que o sangue arterial se misture com o venoso, ou seja, que as bombas se misturem, né? E as válvulas impedem que o sangue retorne para as cavidades anteriores. A gente vai ver que o coração ele tem algumas características muito interessantes que eles são fibras conectadas por discos intercalares, formando sincícios. O que são sincícios? Eu tenho um sincício atrial e tenho um sincício ventricular. São distintos. Olha que interessante. E essas fibras, discos intercalares, né, com uma estrutura também chamada de gap junction, que tem entre as fibras, permite uma rápida perfusão do potencial de ação no átrio, permitindo que ele se contraia antes do ventrículo e dê tempo para o ventrículo se contrair depois. Então, o átrio se contrai como um todo, depois o ventrículo se contrai como um todo. O átrio se contrai como um todo, o ventrículo se contrai como um todo. E esse é o ritmo cardíaco. A gente vai tentar explicar isso depois detalhadamente mais adiante. Bom, continuando então, uma outra coisa que é importante, pulou aqui, uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que o coração, se o vídeo rodar, seria interessante, que o vídeo é muito bacana, mas ele não quer rodar. O coração ele possui 3 camadas, uma camada chamada de epicárdio. O epicárdio é praticamente uma camada serosa. E aí, por ser uma camada serosa, ele tem um contato visceral com o próprio órgão, com o miocárdio, e tem um contato com a cavidade externa, né? Qual que é a função do epicárdio? O epicárdio ele permite aí a circulação coronariana para o miocárdio. Então, ele faz a guia aí, como se fosse um guia, né? Ele tem tecido adiposo, áreas de tecido adiposo, que esse tecido adiposo é uma transformação Pô, eu tô chateado que não rodou o vídeo aqui. Ele era para ter rodado. Vamos tentar de novo. Eu não vou cortar isso não, tá, gente? Eu vou deixar do jeito que tá. Se eu cortar, vocês vão perceber que eu cortei. Engraçado, não tá rodando. Mas enfim, então eu tenho essa camada que é uma camada mais externa, um miocárdio que é o músculo propriamente dito, né, um músculo de contração, e o endocárdio, nessa foto, não daria para ver se tivesse funcionado o vídeo. Eu vou dar um ESC aqui, eu acho que agora ele ia funcionar. E eu vou dar aqui agora para ele funcionar. Eu acho que agora foi. Então, se vocês estão olhando aí, né, e percebendo, eu tenho, ele vai falar o que é o epicárdio, ó, tá vendo? Ele tem uma camada serosa de contato com o próprio músculo e com a víscera. Ele vai mostrar o miocárdio,
que é a parte muscular mesmo, e a parte que vai fazer a contração. Olha só como é que destaca aqui, ó. E o endocárdio era uma estrutura que até pouco tempo atrás, até a literatura não trazia muita função para o endocárdio, não. Mas, com o tempo, começaram a perceber que o endocárdio ele tem uma função, isso eu não li no Guyton, isso eu li num livro chamado Cardiologia do Esporte. E esse endocárdio, ele produz uma substância chamada, entre as substâncias que ele produz uma substância chamada óxido nítrico, que é uma substância muito importante para vasodilatação e perfusão do sangue. Tá? Então, só para a gente poder compreender essa dinâmica, né, o que traz para a gente aí uma informação importante que antes não era muito discutida. As pessoas falavam um pouco sobre isso. É lógico que eu, como já comentei em outros vídeos, o livro-texto ele tem um atraso de publicação, às vezes um não aprofundamento, às vezes até um não aprofundamento intencional, né? Porque às vezes é muita informação para o aluno captar em uma aula, e então isso é falado, isso às vezes é falado em aula, mas não é no livro. Quando você vai procurar, você não acha essas informações. É importante destacar aqui que o miocárdio, que é o músculo propriamente dito, ele é formado por fibras musculares interconectadas e multinucleadas. Essas fibras musculares, elas possuem um sarcômero como o músculo estriado esquelético. Por isso que ela é chamada de músculo estriado cardíaco. A diferença dela é que ela possui fibras que a gente chama de fibras excitatórias e condutórias. E essas fibras, elas têm uma capacidade de conexão mais rápida para a propagação do impulso nervoso. Tá? Mas a composição interna do miocárdio é a mesma coisa. É troponina, tropomiosina, filamento de actina, filamento de miosina. E o processo de contração praticamente é o mesmo. A gente vai ver que é praticamente o mesmo. Vai ter alguma alteração, porque o coração tem algumas particularidades, que é, por exemplo, eu preciso que o átrio se contraia para encher o ventrículo, e antes que o ventrículo se contraia, ele tem que estar totalmente cheio. Então, ele tem que esperar um pouquinho. Apesar que 75% do sangue que chega ao átrio já cai no ventrículo por gravidade, e somente 25% vem da contração atrial. Por isso que alguns autores chamam o átrio de bomba de Scorva. Eu falei isso, ou primer pump, tá? Então, tem essa diferença aí, essa importante informação. Mas são complexos de actina e miosina que vão se contrair e vão trazer isso. Essas informações todas que eu passei para vocês estão no capítulo 9 do Guyton, na página 107, 108, 109 e 110. E a gente vai falar, lógico que a gente vai detalhar algumas coisas ainda que a gente não detalhou. Lá na frente a gente vai comentar outras questões importantes aí. Eu coloquei o livro do Constanzo como referência aí, porque eu gosto muito do livro do Constanzo, eu gosto de ler porque ele é bem simples em algumas questões e aprofundado em outras, assim. Então eu gosto de trazer, eu trouxe essa referência aí por conta dessas camadas do coração. Bom, e aí vem uma parte importante também, que são os componentes, são os vasos, né? A gente tem saindo do coração, chegando ao coração, vamos começar pela parte, vou botar meu apontador laser aqui. Chegando ao coração aqui, eu tenho a minha veia cava superior. Então, o sangue venoso chega aqui. Por baixo
chega o sangue venoso da veia cava inferior. Então percebam que essas veias elas são mais calibrosas, elas são maiores, são mais musculares, elas aguentam grande pressão e um alto fluxo de velocidade, né? E o diâmetro delas é muito grande. Então se eu olhar aqui, ó, a aorta ascendente ela tem de 2 a 3,3 centímetros de diâmetro. A aorta descendente, que é a aorta que vai descer pelo abdômen, né, formar a aorta abdominal, ela tem de 1,7 a 2,0. E aqui está a velocidade do sangue. Então percebam que a grande pressão, grande velocidade, e à medida que ele vai se aproximando ou vai se ramificando, essas artérias, né, no caso a gente está falando de veias, elas vão se tornando vênulas, que são veias menores, e capilares venosos, que são esses capilarizinhos aqui. Tá? Bom, olhando para o lado, para a saída aqui, ó, a gente vê o arco aórtico, a gente vê que a artéria aorta ela tem bastante fibra muscular e fibra elástica, e as artérias, elas são artérias e veias, elas são envoltas de fibra não estriada, que é a musculatura lisa, né? Que é uma musculatura que está no controle autonômico do nosso corpo. Então, a vasoconstrição, a vasodilatação dessas artérias e veias, né, é feita pelo sistema autonômico, né? E a gente vai ver isso em outro momento, tá? Então, quando a gente olha para cá, a gente vê que as artérias também vão diminuindo, vão formar arteríolos, depois vão formar os capilares arteriais. E é justamente nessa mudança de capilar arterial para capilar venoso é que ocorre o que a gente chama de troca gasosa, né? À medida que o sangue veio descendo, ele veio liberando oxigênio e substâncias importantes aí para as células. E quando chega aqui, ele vai receber toda a parte, ou vai começar a receber o CO2, né? E ele vai ficar mais azulado. Então tem uma característica que é muito comum em primeiros socorros, né? O socorrista identifica se a hemorragia é venosa, se a hemorragia ela é arterial, pela coloração do sangue e pela forma com que o sangue é ejetado, né? Se for arterial, ela é ejetada de acordo com o pulso cardíaco, né? E em grandes volumes. E venosa e arterial, ela é mais uma cor mais vermelho vivo. Já a venosa, por ser rica em oxigênio, é um gotejamento, né? Podendo ser abundante também, mas não acompanha o fluxo do bombeamento do coração, né? E o sangue é mais escuro. Uma coisa que é interessante nas veias, né? Principalmente as veias que são ascendentes, é que elas possuem válvulas que são válvulas unidirecionais. Então, quando o sangue passa e ele tende a descer por gravidade, essa válvula é fechada e impede que o sangue volte. Quando a gente contrai a musculatura, isso pressiona e vai para cima, né? E o sangue continua subindo para as regiões superiores, né? Não vai subir para cima, né? Que é redundante, né? Mas que às vezes a gente acaba cometendo algumas falas que não são muito interessantes, mas que faz parte também da questão da aula, tá? Os componentes sanguíneos são as células vermelhas, que são as mioglobinas, né, que carregam oxigênio, elas têm muita afinidade com o oxigênio, mas têm muita afinidade com o CO2 também, né? As células brancas de defesa, os eritrócitos, linfócitos, né? E o plasma, que é a parte líquida do sangue, né? É muito comum em laboratório, quando você faz exame de sangue, ele centrifuga o sangue e separa o que é a parte celular e que é a parte líquida, né, do sangue. Bom,
Eu acho que agora o vídeo vai rodar, mas é mais para mostrar aí a circulação, não tem muita informação nessa imagem, mas mostra aí a circulação, como que ela acontece, e no caso ele ilustra com substâncias, né? E aí, para ser muito honesto, eu não sei o que representa cada corzinha dessa, mas deve ser glicose, ácido graxo, mostra como é que é o fluxo renal. Então é bem interessante para a gente poder entender que existem as partes mais macro, né? Existe uma parte muito microscópica que veio evoluindo também, né? Na época que eu fiz fisiologia, muita coisa não era desvendada ainda, as pessoas não sabiam muito responder algumas coisas. E hoje, com o avanço das questões moleculares, a gente consegue responder algumas questões. Bom, para finalizar essa parte, a gente vai falar daqui como acontece a circulação e como ela é chamada. A gente tem a circulação que é chamada de grande circulação ou circulação sistêmica, né? E aí o roteiro dessa circulação sistêmica, né, o roteiro dessa circulação sistêmica. Aqui o vídeo era para estar rodando também, essas bolinhas vão circular. Mas então eu tenho aqui, ó, vamos começar pelo lado direito, o lado esquerdo, né? O sangue chega no átrio direito, no átrio esquerdo, pelas veias pulmonares. E esse sangue veio rico em oxigênio, por isso que ele é até ilustrado como vermelho. O átrio se contrai, enche o ventrículo, lembrando que 75% do sangue que chegou aqui veio por gravidade, né? Logo que a válvula ela se abre, a válvula atrioventricular se abre, e aí o sangue entra. Quando o ventrículo de esquerdo ele se contrai, o sangue sai pelo arco aórtico, sobe para as partes superiores da cabeça e membros superiores e desce, né, pela aorta descendente, a aorta abdominal, a artéria femoral e aí as suas ramificações ilíacas e para a perna e vai levar o oxigênio e os nutrientes para todo o corpo. Essa parte aqui, e aqui ocorre a hematose, né, que é a troca do sangue lá pelo sangue arterial. Essa troca vai acontecendo à medida que vão passando pelos tecidos, né, e vão tendo a nutrição e vai tendo a excreção daquelas substâncias que não são mais importantes, principalmente o CO2. E aí, esse conjunto de ramificações de capilares venosos vão formar a veia cava superior e inferior, que vão desembocar no átrio direito. Então, para resumir, a grande circulação é artéria pulmonar, ok? Desculpa, veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, corpo, átrio direito, ok? Essa é a grande circulação. A pequena circulação é átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, coração, veia pulmonar, átrio esquerdo. Aqui, se vocês observarem, né, eu acho que está ao contrário, né? Foi um grande erro aqui, meu, né? Aqui está ao contrário. Então, observem que aqui está errado. Eu não vou parar o vídeo e vou editar essa parte, não. Vou manter assim, mas vocês observem que está errado. A circulação pulmonar, ela não passa pela aorta, né? A circulação pulmonar ela vai para o pulmão, chamada circulação ou pequena circulação, porque é coração, pulmão, pulmão, coração. E a grande circulação é coração, corpo, corpo, coração. Tá? Então, só para a gente destacar aí que tem um erro aí de informação no slide.
E eu posso até aqui agora, se eu quiser não, vou fazer. E eu vou inverter aqui para vocês verem que eu não tenho problema com isso. Opa, não tenho problema com o erro. Os erros acontecem. E às vezes eles são até bem-vindos. Nesse momento não seria tão bem-vindo, mas aconteceu. E aí eu perdi a parte que é... E aí pequena circulação é coração, ventrículo direito. E aí é artéria A pulmonar, pulmão. E ele vai para o átrio esquerdo, ventrículo vai para o lado esquerdo, né? Ok? E aí é coração aqui de novo, né? Coração. Volta em cima para ficar igualzinho, para ficar no padrão. Então sai pela artéria pulmonar, pulmão e volta para o coração pela veia pulmonar e vai para o coração. Então essa é chamada pequena circulação. Agora se eu clicar aqui vai mostrar, ó. E ele fala, né? Tem uma narração em inglês justamente explicando essa relação. Não está correndo como eu gostaria que corresse, mas é uma forma de ilustrar aí a nossa fala. Ok? Então, com isso, a gente termina a nossa primeira parte aí da nossa videoaula, né? Deu bastante tempo, foram 42 minutos de aula, deu muita informação, mas eu recomendo a leitura, né? Nada mais importante é a leitura e a confirmação das informações que foram passadas aqui, né? Porque eu sou um professor que estudou isso. Eu não tive oportunidade de ver isso ser materializado, né? Ou num rato, ou, né? Dinamicamente, como eu estou mostrando aqui, né? A gente via lá nos livros do Guyton e acreditava que tinha assim, que era assim que funcionava e assim. Hoje a gente tem alguns recursos, a gente consegue ter algumas imagens, né? Que mostram essa circulação, como é o caso aí do meu cateterismo, que mostra a circulação coronariana. Então a gente consegue mais algumas coisas que podem ajudar o entendimento, mas é bom que vocês façam a leitura, façam aí o confrontamento do que foi falado com o que está escrito no Guyton, que é importante. Se quiserem usar o outro que a gente chama de carinhosamente Guytinho, né, que é a versão mínima do Guyton, também pode, porque vai estar basicamente a mesma informação lá. Então até lá, um grande abraço, até a próxima videoaula, que vai ser o sistema cardiovascular, parte 2. A gente vai continuar falando aí de algumas informações associadas à anatomia fisiológica mesmo do músculo cardíaco. A gente vai falar do que é composto, a gente já comentou já, mas a gente vai detalhar algumas estruturas que são importantes, explicar que é esse exercício cardíaco. A gente vai falar das variáveis que estão associadas ao que a gente chama de ciclo cardíaco. Então tem mais algumas informações importantes aí, bem legais, sobre o sistema cardiovascular.